caminhoneiro não acreditou o que fizeram com o cachorro caramelo. Quando ele parou, eles apareceram. Ele achou que era só mais uma parada rápida na beira da estrada. Um cachorro caramelo, sujo, mancando, com um lenço colorido no pescoço, nada de incomum para quem vive na boleia há anos. Mas quando ele desceu do caminhão para ajudar, não esperava encontrar brinquedos artesanais, empilhados com cuidado ao redor do animal. Nem imaginava que, ao parar ali, crianças sairiam correndo da mata, como se já soubessem que ele viria. E naquele instante, tudo começou a mudar. Você vai entender por que esse encontro inesperado transformou a vida de um caminhoneiro solitário, envolveu uma comunidade inteira e revelou um segredo que há anos estava escondido nas curvas dessa estrada. Antes de continuar, curta esse vídeo, comenta aqui embaixo de onde você está assistindo e se inscreve no canal para acompanhar histórias como essa, cheias de emoção, reviravoltas e personagens que ficam com a gente por muito tempo. Agora, se prepara, porque o que fizeram com o cachorro caramelo ninguém imaginava. O asfalto tinha acabado faz tempo. A estrada de chão, esburacada e vermelha, serpenteava entre plantações de milho já secos pelo fim do verão. O barulho do motor do caminhão misturava-se ao canto dos grilos, Zé o Ranger das molas a cada buraco vencido. O sol, filtrado pelas nuvens pesadas, deixava o céu com aquele tom cinza alaranjado de tempo indeciso, entre a chuva e o calor abafado. O caminhoneiro respirou fundo e passou a mão no rosto suado. Era um homem de expressão cansada, pele queimada de sol e um olhar que parecia sempre medir a estrada à frente com mais desconfiança do que esperança. Viajava sozinho há quase 20 anos. Nunca se acostumara com paradas longas. O movimento era sua única certeza. Mas naquele dia, algo fez pisar no freio. Na beira da estrada, quase escondido por uma moita de capim alto, um cachorro caramelo estava deitado, manco, sujo, com um lenço vermelho amarrado no pescoço, desbotado pelo tempo. Ao redor dele, empilhados com cuidado, havia brinquedos de madeira, um caminhãozinho azul, uma peteca feita de sabugo de milho, um bonequinho pintado com tinta guache, meio desbotado. O caminhoneiro encostou o caminhão, puxou o freio de mão, desligou o motor e ficou ali, olhando pela janela por alguns segundos. A cena era tão estranha que ele duvidou da própria vista. "Que diabo é isso?" murmurou. Desceu. Ao se aproximar do cachorro, percebeu que o animal não rosnava, não fugia, não tremia. Apenas olhava com olhos que pareciam reconhecer. Era um olhar calmo, quase sereno, como se soubesse que aquele homem ia parar, como se estivesse esperando por ele. "Tá machucado, né, amigo?" Ajoelhou-se ao lado do bicho. O cachorro moveu uma das patas, com dificuldade, e encostou o focinho na perna do caminhoneiro. Sem querer, ele sorriu. Tinha algo naquele bicho que dava vontade de ficar. Foi quando ouviu vozes, risos, passos na grama. Do mato, saíram 3 crianças, 2 meninas e um menino, com as roupas surradas e os pés descalços, trazendo nas mãos mais brinquedos de madeira. Ao verem o homem, pararam, espantadas. Depois sorriram, e uma delas disse, como quem revela um segredo: "Eu falei que ele ia vir. Eu sonhei." O caminhoneiro franziu o senho, confuso. "Como é que é?" A menina se aproximou do cachorro e afagou suas orelhas. Olhou para o caminhoneiro como quem olha um velho conhecido. "A gente deixou ele aqui para esperar você. Ele sempre sabe quem está precisando parar." Ele olhou para o cachorro, depois para as crianças, depois para os brinquedos. "Vocês moram aqui por perto?" "Ali no vilarejo, logo depois da curva. Mas quase ninguém passa mais aqui." "A estrada nova ficou lá para o outro lado," respondeu o menino, apontando com o queixo para o horizonte. O caminhoneiro se levantou e passou os olhos pela estrada. Realmente, aquele caminho parecia esquecido pelo tempo, mas havia ali algo vivo. Uma energia que não se encontrava nas rotas asfaltadas, nas paradas de caminhoneiros com conveniências frias. "E esse cachorro é de vocês?" As crianças se entreolharam. A mais velha respondeu: "É de todo mundo. Ele apareceu aqui faz tempo, sempre com esse lenço, sempre cuidando. Quando alguém precisa de ajuda, ele aparece. Quando tem criança triste, ele senta do lado. Quando a gente perde alguma coisa, ele encontra." O caminhoneiro voltou a olhar para o animal.
Não era apenas um cachorro. Parecia parte da terra, do lugar, como se tivesse raízes, mesmo andando. As crianças sentaram-se no chão e começaram a brincar ali mesmo. Uma delas ofereceu ao caminhoneiro uma peteca. Quer jogar? Ele recusou com um aceno, mas sentou no chão também. Pegou um pedaço de galho e começou a desenhar linhas na terra, distraído. O cachorro deitou ao seu lado, a cabeça nas patas. Silêncio bom. Ficaram assim por alguns minutos. O caminhoneiro não lembrava da última vez em que sentirá paz. E isso o incomodava, como se o tempo estivesse abrindo rachaduras dentro dele. E o que vocês estão fazendo com esses brinquedos? São do festival, disse a menina. A gente faz para vender, mas ninguém vem comprar mais. A estrada nova levou tudo embora. Festival? Da cultura daqui. Era a maior festa da região. Mas agora só a professora ainda tenta manter vivo. O caminhoneiro assentiu devagar. Pegou o cachorro nos braços, com cuidado. O bicho nem reagiu. Parecia confiar. Tem um posto lá adiante? Tem, mas é velho. Só tem bomba de diesel e café preto. Mas o senhor pode ir na escola. A professora ajuda todo mundo. O caminhoneiro sorriu, pela primeira vez em dias. E sem entender exatamente por quê, disse: então vamos até essa escola. Ligou o caminhão de novo. Colocou o cachorro sobre um cobertor na boleia. As crianças correram na frente, rindo, apontando o caminho, enquanto dirigia devagar pela estrada de chão. Com o cachorro deitado ao seu lado, o caminhoneiro sentiu algo que há muito não sentia: vontade de ficar. Ali, no meio do nada, com um cachorro manco, 3 crianças descalças, brinquedos de madeira espalhados pela terra. O caminhão andava devagar, sacolejando na estrada de chão batido enquanto o som dos brinquedos de madeira chacoalhava no banco do passageiro. O cachorro caramelo dormia encolhido sob o cobertor, respirando pesado, como se aquele descanso tivesse sido esperado por dias. O caminhoneiro mantinha uma das mãos firmes no volante e os olhos atentos na trilha estreita, mas o pensamento estava longe. Aquela parada, aquele cachorro, aquelas crianças, algo no fundo do peito insistia que ele não estava ali por acaso. O vilarejo apareceu depois de mais uma curva longa, com casinhas simples, cercadas de horta, varais carregados de roupa e galinhas soltas pelo quintal. Havia silêncio, mas não daqueles vazios. Era um silêncio vivo, cortado de vez em quando por risadas de crianças, por um rádio velho tocando moda de viola ou por alguma mãe chamando o filho pelo nome. As crianças que haviam guiado o caminhoneiro foram correndo na frente, sumindo entre as casas. Ele seguiu devagar até encontrar uma pequena construção de alvenaria no fim da rua, com uma placa de madeira pendurada na frente: Escola Municipal da Esperança. O nome já dizia tudo. Era uma escola simples, com paredes pintadas de azul claro, janelas abertas sem vidro e um pequeno pátio de terra batida. No varal, desenhos coloridos balançavam com o vento. O caminhoneiro estacionou o caminhão ao lado do portão e desceu com cuidado, evitando acordar o cachorro. Mal havia dado 2 passos quando uma mulher saiu da porta da escola. Usava um vestido floral, óculos na ponta do nariz e um olhar firme, do tipo que já viu de tudo, mas ainda escolhe acreditar. Ela parou na escadinha e cruzou os braços, observando o homem com a desconfiança típica de quem protege o que é seu. Você é pai de algum dos meus alunos? Não, senhora. Sou só um caminhoneiro. Vi esse cachorro na estrada. As crianças me trouxeram até aqui. Ela desceu os degraus devagar, agora com uma expressão menos dura. Olhou para dentro da boleia e sorriu ao ver o cachorro. O caramelo. Achei que ele tivesse sumido de vez. Ele sempre volta, mas dessa vez demorou. Caramelo é como a gente chama ele. Ninguém sabe de onde veio. Um dia apareceu e nunca mais deixou de fazer parte da vila. Parece que sente quando alguém precisa. O caminhoneiro assentiu. Ele estava machucado. Trouxe ele para cá porque disseram que a senhora podia ajudar. A mulher se apresentou como uma professora da escola. Era aposentada, mas mantinha a escola aberta por teimosia e por amor. Tinha poucos alunos e nenhuma verba, mas todos os dias abria as portas para ensinar o que sabia. E agora, mais do que nunca, precisava de ajuda para não deixar o lugar fechar. Ela preparou um pequeno espaço nos fundos da escola para o caramelo descansar. Colocou uma toalha velha no chão,
Trouxe uma bacia com água e misturou arroz com frango desfiado num pote de plástico. O cachorro comeu devagar, depois voltou a deitar, com os olhos atentos, mas tranquilos. O caminhoneiro observava tudo em silêncio. A senhora cuida dele sempre que aparece, todos cuidamos, mas ele tem uma ligação com essa escola. Não me pergunte por quê. Uma vez, ficou aqui por semanas. Toda hora ia sentar na porta da sala, parecia escutar a aula. Quando alguma criança chorava, ele já estava do lado, encostando o focinho. O homem olhou de novo para o cachorro, impressionado. As crianças falaram sobre um festival. A professora se sentou num banco de madeira e olhou para o pátio, como quem vê memória se formando no ar. Antigamente, o Festival da Cultura Popular era a alma desse lugar. Dança, comida típica, artesanato, causos. Vinha gente de longe, mas depois que construíram a estrada nova, tudo ficou para lá. O movimento sumiu, o povo foi embora. E a senhora ainda tenta manter? Enquanto tiver uma criança querendo aprender, vou tentar. Mas a prefeitura já mandou carta. Dizem que vai fechar. Falam que não tem aluno suficiente. O caminhoneiro ficou em silêncio por alguns segundos. Depois foi até o caminhão, abriu a carroceria e mostrou a carga. Era tudo artesanato vindo de outro povoado. Cestos, esculturas, brinquedos de madeira, rendas, bonecas de pano. Carrego isso para entregar numa cooperativa do outro lado do estado. Mas pelo jeito, vocês fazem coisa parecida por aqui. A professora se levantou, olhos arregalados. Esses brinquedos são iguais aos que fazíamos aqui. Meu pai fazia uns idênticos quando eu era criança. O caminhoneiro pegou um caminhãozinho de madeira e entregou na mão dela. O pessoal de lá tenta manter viva a tradição, mas enfrentam as mesmas dificuldades. Ela segurou o brinquedo com carinho, como se segurasse o tempo nas mãos. A senhora falou que precisava de ajuda para não deixar a escola fechar. Como posso ajudar? Ela sorriu, sem saber responder. Mas parecia que só a pergunta já trazia alívio. Se quiser ficar por uns dias, temos lugar. Um quarto simples ao lado da sala dos professores. As crianças iam adorar. Ele hesitou. Não estava nos planos. Mas, ao olhar para o caramelo, depois para o pátio da escola com desenhos no varal e pés descalços correndo, sentiu algo que há muito não sentia. Talvez eu possa ficar até ele melhorar. A decisão parecia pequena, mas já mudava tudo. Naquela tarde, o caminhoneiro ajudou a professora a organizar os brinquedos das crianças. Em troca, elas mostraram como fazer bonecas de milho e barquinhos de garrafa PET. Uma das meninas escreveu seu nome com cuidado numa folha de caderno e entregou para ele. Para você lembrar da gente quando for embora. Ele não respondeu. Apenas guardou o papel dobrado no bolso da camisa. Antes de dormir, foi até o cachorro e se agachou ao lado. Você me meteu numa encrenca, hein, bicho? O caramelo apenas moveu o rabo, devagar. Naquela noite, o caminhoneiro dormiu no colchão fino do quarto da escola, ouvindo ao longe o som de um violão, as risadas baixas das crianças e o canto dos grilos. Pela primeira vez em muito tempo, não teve pressa de ir embora. O som da chaleira apitando quebrou o silêncio da manhã. A escola estava desperta antes mesmo do sol aparecer direito por trás das árvores. O caminhoneiro levantou devagar, espreguiçando-se enquanto escutava os primeiros passos apressados das crianças no pátio de terra. A professora já estava de pé, arrumando a sala de aula com a paciência de quem repete aquilo há décadas sem nunca perder o sentido. Depois de tomar um café forte servido em uma caneca descascada e comer um pão dormido com manteiga, ele saiu para verificar o caminhão. A viagem havia sido longa, a carga continuava intacta e a rota seguia disponível. Mas havia um desconforto estranho dentro dele. O tipo de desconforto que vem quando tudo está certo por fora e errado por dentro. O caramelo estava melhor. Andava devagar, ainda mancando, mas já fazia pequenos trajetos entre a sombra da mangueira e o portão da escola. As crianças disputavam a vez de jogar um graveto ou escovar seu pelo. Ele aceitava tudo com a mesma calma de sempre, como se já tivesse vivido aquilo inúmeras vezes. Durante a tarde, enquanto a professora conduzia uma atividade sobre cantigas populares, o caminhoneiro resolveu dar uma volta pelo vilarejo. Precisava entender melhor aquele lugar. Algo puxava ali, como uma estrada invisível que ele não conseguia desviar.
Seguindo uma trilha de terra atrás da escola, encontrou uma construção antiga, feita de madeira escura, coberta por folhas secas e cercada por árvores. Era um tipo de galpão, com a porta entreaberta. Do interior saía um som curioso, algo entre música e estática. Curioso, se aproximou devagar. Empurrou a porta com cuidado e entrou. Lá dentro, espalhados por tábuas e caixas, havia alto-falantes, fios desencapados, rádios antigos, latas de tinta, pedaços de ventilador e vários instrumentos musicais feitos com sucata. Sentado no chão, de costas, estava um rapaz magro, de pele morena e cabelos encaracolados, com fones nos ouvidos e uma flauta de PVC no colo. O caminhoneiro pigarreou para anunciar sua presença. O rapaz virou-se com um leve sobressalto. Tinha olhos claros e uma expressão atenta, viva. Desculpa, não sabia que tinha gente aqui dentro. Tudo bem, quase ninguém vem. A maioria nem sabe que isso aqui existe. O caminhoneiro apontou para os fios e equipamentos. E isso tudo, o rapaz se levantou com dificuldade. Foi só então que o caminhoneiro percebeu. Ele era cego. Me chamo Léo. Montei isso aqui com a ajuda de umas crianças. Meu sonho é transformar esse lugar numa rádio comunitária. A gente chama de rádio invisível. Por que invisível? Porque ninguém vê, mas todo mundo escuta. Eu transmito com um alcance pequeno, só até a parte central da vila. Uso algumas antenas improvisadas e um transmissor que montei com uma peça de liquidificador e um rádio de pilha antigo. O caminhoneiro sorriu, sem saber se admirava mais a engenhosidade ou a coragem. E o que você transmite? Histórias, lendas do povo daqui, músicas feitas com instrumentos reciclados, notícias da escola, leitura de carta dos mais velhos. Às vezes gravo as crianças contando o que aprenderam no dia. E tudo isso com sucata, a maioria. Só faltam peças melhores, um microfone decente e um amplificador de verdade. Mas a ideia é mostrar que a gente tem voz, mesmo sendo pequeno, mesmo esquecidos. O caminhoneiro percorreu o lugar com os olhos. No canto, havia um cartaz escrito à mão. A cultura é a alma da terra. Você conhece a professora da escola. Léo sorriu. Ela foi quem me ensinou a ler em braille. E quem me incentivou a contar histórias no rádio. Faz quanto tempo você está nesse projeto? Uns 3 anos. Mas desde o festival, quando ele ainda acontecia, eu já gravava sons e entrevistas. O Caramelo era tipo mascote. Sempre aparecia nos bastidores. O caminhoneiro sentou-se numa cadeira improvisada feita com pneu e arame. Tocou uma carga de artesanato para levar até uma cooperativa do outro lado do estado. O que vocês fazem aqui tem muito valor. Já pensaram em juntar forças com outros povoados? A gente tentou, mas é difícil. A maioria das pessoas aqui não tem acesso à internet e muitos não acreditam que nosso trabalho vale a pena. O caminhoneiro pensou por alguns segundos. E se essa carga que eu estou levando ajudasse a montar uma pequena exposição aqui primeiro? Um evento local, com os brinquedos das crianças, os instrumentos de vocês, as histórias da escola. Léo ficou em silêncio. Depois falou, mais baixo, acha mesmo que alguém viria? Se for bem feito, virão. E se não vierem, a gente mostra para eles depois. No rádio, nos vídeos, nas fotos. E quem sabe, isso não vira uma ponte. Léo assentiu. A professora vai gostar da ideia, mas a senhora é exigente. Vai querer tudo bem feito. O caminhoneiro sorriu. Do jeito que tem que ser. Naquela noite, de volta à escola, a professora ouviu a proposta com atenção. Sentou-se à mesa da cozinha, abriu um caderno de anotações com capa de tecido e começou a escrever ideias. A gente pode fazer um mini festival, resgatar as barracas de comida, colocar as crianças para apresentar causos e brincadeiras. A rádio do Léo transmite tudo. Você ajuda com a parte da exposição e do transporte. O caminhoneiro assentiu. Faço mais que isso. Tenho contatos em alguns postos de beira de estrada. Posso ver se conseguimos divulgar. As crianças, que ouviam tudo com atenção, começaram a pular e bater palmas. Festival, festival. E como vamos chamar? Perguntou uma das meninas. A professora fechou o caderno e olhou para o cachorro deitado no tapete da entrada. Festival do Caramelo. No dia seguinte, a vila inteira parecia outra.
A movimentação aumentou. Galhos foram recolhidos para construir barracas. Os brinquedos começaram a ser organizados por temas. As mães ofereceram receitas antigas para os doces. O rapaz cego treinava locução para as transmissões. O caminhoneiro ajudava em tudo. Usava o caminhão para buscar material, transportar bancadas, montar palcos improvisados. Em uma das viagens até um povoado vizinho, conseguiu doações de tecidos e fios de luz. Em outra, encontrou uma gráfica que aceitou imprimir panfletos em troca de parte do artesanato da carga. Todas as noites ele voltava para o quarto da escola, cansado, suado, mas com a sensação de estar construindo algo que valia mais que qualquer entrega feita no prazo. Aos poucos, foi descobrindo histórias dos moradores, como o antigo violeiro da vila que tocava escondido porque achava que ninguém mais queria ouvir, como a senhora que guardava receitas de remédios naturais, se emocionou ao ser convidada para dar uma oficina no festival. O Caramelo acompanhava tudo com seu jeito tranquilo, andando de um lado para o outro, deitando nos cantos onde havia mais gente reunida. Era como se abençoasse o evento com sua simples presença. A escola, antes quase esquecida, virou o centro da comunidade. E o caminhoneiro, sem perceber, deixava de ser apenas um visitante. Tornava-se parte da história. A preparação para o Festival do Caramelo avançava como uma correnteza que ninguém conseguia mais conter. O entusiasmo tinha contagiado a vila de tal forma que até os mais céticos se viram participando. As barracas começaram a surgir no terreno ao lado da escola. Fitas coloridas, bandeirinhas de papel e pedaços de pano reutilizado foram pendurados entre árvores e postes de madeira. Crianças treinavam suas apresentações no pátio de terra, rindo, tropeçando, levantando e ensaiando de novo. O caminhoneiro acompanhava tudo de perto. Usava o caminhão como transporte, mas também como ferramenta. Carregava materiais, puxava extensões de luz, servia de depósito improvisado para mantimentos e brinquedos que seriam expostos. E em meio à correria, conheceu uma figura que, até então, permanecia nos bastidores da vila, a mulher da barraca de doces. Chamava a atenção desde o primeiro olhar. Cabelos presos num coque alto, mãos ágeis, olhar firme. Ela montava sua barraca sempre no mesmo canto da praça, ao lado de um pé de abacate. O aroma de cocada, pé de moleque e bolo de milho invadia o ar, deixando as crianças agitadas e os adultos nostálgicos. O caminhoneiro se aproximou uma manhã, curioso com a movimentação intensa ao redor. Bom dia. Parece que é aqui que nasce o cheiro do festival. Ela levantou os olhos, avaliou o homem da cabeça aos pés e respondeu com naturalidade. Se o cheiro tá bom, é porque a receita tá certa. Mas ainda falta gente para carregar esses potes de melado ali pro outro lado. O caminhoneiro riu e arregaçou as mangas. Pote de melado é comigo mesmo. Trabalharam juntos por horas. Ela coordenava tudo com precisão. Sabia onde cada doce devia ficar, quanto tempo cada calda devia ferver, quantas folhas de bananeira seriam necessárias para forrar as travessas. Enquanto mexia os tachos de cobre, contava histórias antigas, como a da avó que fizera doce de leite para o casamento de toda a região, ou do tempo em que a barraca era ponto de encontro de violeiros e contadores de causos. Mas havia algo além das palavras, um peso nos olhos dela, um cansaço que não vinha do trabalho. Quando a tarde caiu e os dois terminaram de organizar a estrutura da barraca, o caminhoneiro se sentou num caixote e perguntou direto: "Você parece levar tudo isso muito a sério. É só pelo festival?" Ela limpou as mãos no avental e ficou em silêncio por alguns segundos. "Não é só pelo festival. É pelo terreno." "Terreno? Essa área toda aqui, onde a gente monta as barracas, é da minha família há mais de 50 anos. Mas agora querem desapropriar. Por quê? Dizem que vai passar uma extensão da nova estrada por aqui. Já chegaram os papéis, as notificações. Mas essa terra tem história. É onde minha avó ensinou as receitas, onde aprendi a fazer meu primeiro doce, onde meu filho deu os primeiros passos." O caminhoneiro olhou ao redor. Era uma área simples, mas viva. Havia energia naquele chão, como se cada pedacinho guardasse uma lembrança. "E você vai deixar?" "Eu tô lutando. Mas lutar contra máquina e papel é difícil. Só que o festival pode ajudar. Se mostrar que isso aqui é útil, que é tradição viva, talvez as autoridades repensem."
E você está disposta a arriscar tudo por isso? Ela encarou o caminhoneiro com um olhar calmo e firme. Não é um risco quando se defende o que é certo. Ele assentiu. Havia respeito naquela resposta. Nos dias seguintes, os dois se tornaram parceiros de trabalho. Enquanto ela preparava os doces, ele montava as estruturas, buscava ingredientes nos povoados vizinhos até consertou o forno de barro que estava rachado. Em troca, ela o ensinou a fazer doce de banana enrolado na folha de bananeira. A notícia da possível desapropriação correu entre os moradores. Alguns ficaram assustados, outros desanimados. Mas a professora da escola reuniu a comunidade numa noite e fez um discurso que ficou marcado. Esse festival não é só uma festa, é a nossa declaração de existência. Cada barraca, cada receita, cada história contada é uma forma de dizer: nós estamos aqui. As crianças aplaudiram, os adultos também. O caminhoneiro, que normalmente evitava se envolver, se sentiu parte daquilo tudo. Mas no meio da euforia, veio o primeiro golpe. Um carro oficial chegou à vila. Nele, 2 homens engravatados traziam um documento. Confirmavam a desapropriação do terreno, alegando que era de utilidade pública. Deram um prazo de 15 dias para que tudo fosse desocupado. O caminhoneiro estava lá quando a doceira recebeu o papel. Ela o leu com calma, dobrou com cuidado e guardou no bolso do avental. Não chorou, não gritou, apenas olhou para o chão, como se conversasse com ele em silêncio. Ele se aproximou. Vamos desistir? Ela olhou para ele com olhos determinados. Agora que começaram a nos notar, é a hora de gritar mais alto. Naquela noite, reuniram os líderes da comunidade. Propuseram que o festival fosse antecipado. Não dava mais para esperar. O evento seria no fim de semana seguinte. Teriam pouco tempo para concluir tudo, mas a vontade era maior que qualquer obstáculo. Os dias seguintes foram de trabalho dobrado. O caminhoneiro rodava o estado, conseguindo doações, divulgando o evento, convidando pessoas. A professora organizava ensaios, expositores, horários. Léo, o rapaz cego da rádio, produzia programas especiais, convidava moradores a contarem suas histórias ao vivo e montava uma cobertura completa. A doceira, por sua vez, preparava o que seria a maior fornada da vida. Queria mostrar, através do sabor, o valor da memória. Refez receitas da avó, criou novas combinações com frutas nativas, ensinou crianças a enrolar doces como quem ensina a respeitar raízes. O caminhoneiro via tudo e sentia algo diferente dentro de si. Pela primeira vez em muitos anos, não era apenas alguém de passagem. Estava construindo algo, ajudando a salvar algo que valia a pena. Na véspera do festival, uma forte chuva caiu sobre a vila. Trovões rasgaram o céu. O vento forte derrubou barracas, molhou tecidos, arrastou enfeites. Foi como um golpe final de uma luta já dura. Na manhã seguinte, a doceira encontrou sua barraca destruída. Os tachos tombados, os doces encharcados, parte das estruturas desfeitas. Ela se ajoelhou no barro, mãos sujas de melado e água da chuva, e ficou ali, parada. O caminhoneiro chegou pouco depois. Ao ver a cena, correu até ela. Vamos refazer. Ainda dá tempo. Ela não respondeu. Estava tremendo, mas não pelo frio. Era cansaço. Era dor. Ele pegou em suas mãos, ergueu seu rosto com delicadeza. Você disse que não era um risco quando se luta pelo que é certo. Então levanta. Luta de novo. Eu te ajudo. As crianças chegaram correndo. Outros moradores também. Em minutos, começaram a reconstruir a barraca. Trouxeram panelas, madeiras, fogareiros. A comunidade, que antes apenas assistia, agora agia. Durante o resto do dia, refizeram tudo. A doceira, com os olhos marejados, preparou novamente os doces com as receitas que sabia de cor. E quando o sol começou a se pôr, a barraca estava de pé. O festival estava pronto para começar. O caminhoneiro olhou ao redor. As fitas estavam de novo penduradas. Os brinquedos em suas mesas. As crianças de figurino. O som da rádio invisível ecoava entre as árvores. E bem no centro, o caramelo, sentado, observando tudo, como um guardião silencioso da vila. O sol nasceu devagar naquela manhã.
A névoa ainda cobria os telhados das casas simples, e o cheiro do orvalho se misturava com o aroma dos primeiros quitutes que saíam das panelas. O festival, antes apenas um sonho tímido na mente da professora e da doceira, agora era realidade. As barracas se alinhavam em uma curva da estrada de terra, todas decoradas com cores vibrantes, tecidos reaproveitados e flores colhidas pelos próprios moradores. A rádio invisível começou sua transmissão às 7 da manhã em ponto. Léo, com seu jeito calmo e pausado, anunciava cada atração com a voz de quem conhece cada história dali de dentro. Bom dia, ouvintes. Hoje é dia de celebrar a força das raízes. Hoje é dia do nosso Festival do Caramelo. As crianças correram pela vila com os tambores improvisados, batendo ritmos animados, chamando os vizinhos para saírem de casa. A professora, de vestido novo que ganhará de presente das mães da comunidade, organizava os horários das apresentações no pequeno palco feito de madeira reaproveitada. O caminhoneiro acordou com o burburinho das vozes e o som distante da sanfona. Abriu a porta do quartinho ao lado da escola e se espreguiçou, sentindo o corpo cansado, mas o coração leve. Colocou o boné surrado na cabeça, ajeitou a camisa e saiu em direção ao pátio. A escola estava irreconhecível. Parecia um centro cultural. Cada canto abrigava uma exposição. Brinquedos de madeira pintados pelas crianças, instrumentos reciclados feitos por Léo, desenhos que contavam as lendas locais, receitas escritas à mão em cadernos antigos. A barraca de doces da mulher que ele agora conhecia tão bem era o coração do evento. A fila já começava a se formar antes mesmo de os doces serem servidos. Ela, com o avental limpo e o sorriso no rosto, recebia cada cliente com a mesma gentileza. Hoje tem pé de moleque da avó Dinda, bolo de fubá com erva doce, cocada cremosa e doce de banana com gengibre. Se quiser levar para casa, tem na marmitinha. O caminhoneiro se aproximou. Ela ouviu, sorriu e estendeu um potinho embrulhado em papel celofane. Esse é seu, o primeiro do dia. Obrigado, a barraca tá linda. Ela apontou para o telhado improvisado de lona azul e as fitas coloridas que dançavam com o vento. Foi você que ajudou a levantar. Não o fiz sozinho. Fez parte. Isso muda tudo. Por volta das 10 horas, começaram as apresentações no palco. Crianças encenaram causos antigos, dançaram quadrilha ao som de forró e marchinhas populares. Um violeiro idoso emocionou todos ao tocar uma canção esquecida, composta há mais de 30 anos. Depois veio a professora. Com o microfone emprestado e voz embargada, leu um texto escrito pelas crianças da escola. Era um agradecimento à comunidade por manter a cultura viva, por não desistir da educação, por mostrar que os pequenos lugares também têm grandes histórias. Léo entrou em cena com uma entrevista ao vivo com a doceira. Ela contou a origem de cada receita, citou o nome da avó, do bisavô, de vizinhos que já tinham partido, mas que ainda estavam ali, nos sabores e nas memórias. O caminhoneiro assistia a tudo de um canto, sem chamar atenção. Mas era impossível passar despercebido. Crianças vinham puxá-lo pela mão, oferecendo broas, lembrancinhas, pedindo que ele brincasse nas rodas. Ele aceitava cada convite com um sorriso discreto. Durante a tarde, o fluxo de visitantes surpreendeu a todos. Moradores de povoados vizinhos chegaram, avisados pelos panfletos, pelos caminhoneiros que cruzaram as estradas. Quero saber uma coisa: de qual cidade ou país você está vendo esse vídeo? Escreve aqui nos comentários. Já aproveita e deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Lá no fim eu tenho um recado especial, então fica comigo até o final. Bora pra história. Pela transmissão da rádio comunitária, uma jornalista de uma rádio regional apareceu, atraída pela história do cachorro caramelo e do festival organizado às pressas para salvar a vila. Fez entrevistas, tirou fotos, gravou vídeos. No fim do dia, o juiz da comarca vizinha, amigo de um morador antigo, apareceu de surpresa. Visitou cada barraca, assistiu a uma apresentação das crianças e ouviu com atenção a história da desapropriação do terreno. Ao final, chamou a doceira e o caminhoneiro para uma conversa rápida. Recebi o processo esta semana. Estava prestes a assinar a autorização, mas depois do que vi aqui, vou reconsiderar. Há valor cultural aqui. Há vida. Isso pode pesar na decisão final. A doceira olhou para o caminhoneiro, surpresa. Ele apenas assentiu, com os olhos brilhando.
O sol começou a se pôr. A luz dourada cobriu a vila com um brilho quase mágico. O céu, antes nublado, abriu-se num laranja vibrante. O Caramelo estava deitado no meio da praça, cercado por crianças que o acariciavam. A professora tomou o microfone uma última vez. Hoje, nossa vila provou que tradição não é coisa do passado, é coisa do presente. É o que nos conecta. Esse festival não foi só para mostrar doces, danças ou brinquedos. Foi para lembrar que ainda estamos aqui e que queremos continuar aqui. Todos aplaudiram. Alguns choravam. Outros apenas sorriam em silêncio. A noite caiu, mas ninguém foi embora. Um grupo de jovens acendeu uma fogueira, começou a tocar violão, pandeiro e gaita. As pessoas dançaram, cantaram, compartilharam histórias. O caminhoneiro se aproximou da doceira. Ela estava sentada ao lado da barraca, descansando os pés cansados num banquinho. Hoje foi bonito, disse ele. Foi. E necessário. Você percebeu que muita gente só precisava de um motivo para acreditar de novo? Sim. Ela ficou em silêncio por um momento. Depois se virou para ele. Você vai embora amanhã? Ele olhou para o céu. Não sei. Não tenho outro frete agora. E também não sinto vontade de ir. Ela o encarou com um leve sorriso. Talvez essa estrada tenha te trazido até aqui por mais que um acaso. Talvez. Eles ficaram ali, olhando a fogueira ao longe, ouvindo as vozes cantando antigas modas. A chama iluminava o rosto das crianças que ainda brincavam, dos velhos se contavam causos, dos jovens se dançavam de mãos dadas. O Caramelo levantou-se devagar, caminhou até o caminhoneiro e deitou ao seu lado. Encostou a cabeça em sua bota e fechou os olhos. O caminhoneiro passou a mão em sua cabeça e suspirou. Ele sempre sabe onde deve estar. Naquela noite, a vila dormiu diferente. Não foi só cansaço de festa, mas uma espécie de paz que vem quando se sente pertencente a algo maior. A escola não era mais apenas uma construção de paredes azuis. Era o centro de uma nova esperança. A barraca de doces não era mais uma estrutura ameaçada. Era símbolo de resistência. A rádio invisível tinha se tornado ouvida. E o caminhoneiro, que tanto fugira de paradas longas, descobriu que às vezes o maior caminho é aquele que não está no mapa. A vila ainda vivia sob o encanto do festival. Os dias que se seguiram foram de limpeza, organização e, principalmente, conversas. As pessoas comentavam cada detalhe, riam das trapalhadas das crianças no palco, elogiavam os doces da barraca, lembravam das canções tocadas ao redor da fogueira. Pela primeira vez em muitos anos, havia assunto leve no café da manhã. A rádio invisível continuava transmitindo pequenos relatos enviados pelos moradores, como se quisesse prolongar aquele sentimento de união. O caminhoneiro ficou mais do que pretendia. Quando foi verificar a próxima rota disponível, percebeu que sua vontade de seguir viagem não era mais a mesma. Dormia no mesmo quarto da escola, com o Caramelo aos pés da cama, e passava os dias ajudando na arrumação da vila, consertando cercas, revisando as ferramentas da oficina comunitária e até ensinando os meninos maiores a trocar pneu e óleo. A doceira, por sua vez, voltou à sua rotina, mas agora sua barraca era mais frequentada. Pessoas vinham de longe para provar os doces mencionados na reportagem da rádio regional. Ela começou a treinar duas adolescentes da vila para ajudá-la, dividindo o conhecimento como quem passa um segredo de geração em geração. Foi numa tarde nublada, alguns dias após o festival, que o caminhoneiro avistou algo incomum na estrada. 3 caminhonetes paradas lado a lado, bloqueando parcialmente a via. Os homens que saíram dos veículos usavam botas novas, camisas limpas demais para a poeira do lugar e olhares curiosos demais para serem simples visitantes. Ele se aproximou devagar, sem mostrar pressa. Caramelo seguiu a distância. Boa tarde, senhores. Problema na estrada. Um dos homens sorriu com um ar estudado. Boa tarde. Não, nada demais. Só estamos dando uma olhada no terreno. Terreno? Sim. Há uma possível expansão rodoviária planejada. Queremos avaliar a área pessoalmente. O caminhoneiro sentiu o estômago apertar. Reconheceu o tipo. Não eram funcionários do governo. Eram empresários interessados em comprar antes que a desapropriação oficial se concretizasse. Gente com pressa e pouco interesse em tradição. A vila já tem conhecimento desse plano? Outro homem respondeu. Alguns sim,
mas ainda há espaço para negociação. A maioria dessas terras não tem escritura registrada. São heranças verbais, posse antiga. Queremos evitar problema. Ele manteve a postura calma, mas por dentro seu sangue fervia. E o que vocês pretendem construir aqui? Um centro logístico, armazenamento, transporte de carga. É uma área estratégica. O caminhoneiro olhou ao redor. Estratégica para lucro? Sim. Mas para quem vivia ali, era solo sagrado. Agradeceu pela conversa e voltou para a vila. No caminho, o Caramelo corria à frente, como se sentisse que algo importante estava por vir. Na escola, a professora reunia as crianças para uma leitura coletiva. Ele pediu 1 minuto e explicou o que tinha visto. Ela não se espantou. Eu já esperava. O sucesso do festival chamou atenção. Agora temos visibilidade, mas também viramos alvo. O caminhoneiro passou a informação à doceira naquela mesma noite. Ela ficou em silêncio por um tempo. Depois, disse baixinho, agora a luta ficou mais séria. Nos dias seguintes, chegaram cartas, avisos e recados enviados por correio e por telefone. Um advogado voluntário que ouvirá a entrevista na rádio regional se ofereceu para ajudar. Explicou que seria possível dar início a um processo de reconhecimento da vila como área de interesse cultural. Mas para isso, precisariam de provas, documentos, testemunhos, sobretudo, união. O caminhoneiro tomou a frente de uma campanha de coleta de dados. Reuniu os relatos dos mais antigos, organizou registros da escola, fotografou brinquedos feitos pelas crianças, os instrumentos da rádio invisível, os cadernos de receitas da doceira. Conseguiu uma câmera emprestada e gravou vídeos com os moradores contando suas histórias. Foi durante essa coleta que ele conheceu um velho senhor chamado Sonivaldo, que vivia isolado num casebre ao pé da serra. Era quase uma lenda viva. Tinha sido parte do primeiro grupo de famílias que ergueram a vila. Guardava um baú com cartas, fotos, documentos antigos. O caminhoneiro passou uma tarde inteira com ele, escutando causos e anotações. Ao final, recebeu uma pasta com folhas amareladas e uma frase firme. Não deixem tirarem de vocês o que levou gerações para construir. A professora transformou o conteúdo em um dossiê. Léo divulgou no rádio cada passo da campanha. A comunidade, antes dispersa, se uniu. Foi aí que surgiu a segunda surpresa. Um grupo de universitários de uma cidade próxima apareceu na vila, dizendo que tinham vindo após ouvir a entrevista da doceira e o programa da Rádio Invisível. Queremos ajudar. Estudamos cultura popular e memória social. Temos interesse acadêmico, claro, mas também afetivo. Foram recebidos com desconfiança no início, mas logo mostraram respeito e dedicação. Ajudaram a digitalizar os documentos, organizar os testemunhos, fazer mapas afetivos do território. O caminhoneiro passou a se reunir com eles nas noites de quarta-feira na escola. Discutiam estratégia, escreviam manifestos, planejavam ações. Enquanto isso, os homens das caminhonetes voltaram. Tentaram conversar com moradores, oferecer dinheiro, prometer empregos. Alguns poucos ficaram tentados, mas a maioria, firme, respondeu que aquele pedaço de chão valia mais do que qualquer nota de papel. A doceira foi a primeira a recusar oficialmente uma proposta. Recebeu uma oferta alta para vender o terreno da barraca. Levou o envelope até a rádio e leu em voz alta sua resposta. A única doçura que ofereço está nas receitas da minha avó. Meu terreno não está à venda. A vila aplaudiu. O caminhoneiro sentiu orgulho e um medo escondido. Sabia que quando o dinheiro não comprava, outras táticas podiam surgir. Num fim de tarde, enquanto ajudava a consertar a antena da rádio, o caminhoneiro teve uma ideia. E se levássemos essa história até mais longe? Um vídeo, um documentário, algo que conte não só o festival, mas a resistência. A professora concordou. Os universitários toparam. O violeiro compôs uma trilha. As crianças narraram partes da história. O resultado foi um curta de 20 minutos que percorreu redes sociais, grupos de caminhoneiros, páginas culturais. Em uma semana, o vídeo chegou a uma produtora de televisão que entrou em contato propondo uma matéria especial. A notícia se espalhou. O movimento ganhou força. Gente que nunca tinha ouvido falar da vila agora reconhecia como símbolo de resistência cultural. A cada elogio,
um tijolo a mais na construção da identidade da comunidade. A cada crítica ou ameaça, mais certeza de que estavam no caminho certo. E enquanto tudo isso acontecia, o Caramelo seguia com sua calma habitual, aparecendo em todos os registros, deitado aos pés do palco, correndo entre as barracas, acompanhando o caminhoneiro em suas idas e vindas. Ele era o fio invisível que ligava todos. O caminhoneiro, que antes pensava que sua missão era apenas entregar uma carga, agora percebia que entregava algo muito maior. Entregava coragem, união, esperança. E em meio a tudo isso, sem perceber, entregava também o próprio coração. O vento soprava forte naquela manhã, trazendo o cheiro de terra molhada e café coado vindo das casas da vila. O caminhoneiro despertou com os galhos da árvore roçando suavemente na janela do seu quarto improvisado ao lado da escola. Era cedo, mas já se ouviu o barulho das crianças brincando na praça, o latido do caramelo e o som da rádio invisível, onde Léo narrava mais um dos causos enviados por ouvintes da região. O caminhoneiro se espreguiçou, tomou um gole de água, colocou o boné e saiu. Caminhou até a oficina comunitária para verificar os concertos da semana. Desde o festival, a vila se transformará em um lugar agitado. Pessoas de fora chegavam com frequência, algumas para visitar, outras para ajudar. A doceira abria barraca agora 3 vezes por semana, sempre cercada por aprendizes e curiosos. Mas nem tudo eram flores. A tensão com os investidores crescia. A cada semana, uma nova tentativa de persuasão surgia. Primeiro foram as propostas financeiras. Depois, promessas de desenvolvimento, escola nova, centro médico, estrada asfaltada. Promessas se pareciam boas, mas vinham sem garantias. O caminhoneiro reuniu os moradores no pátio da escola numa noite de lua cheia. Sentados em cadeiras de plástico e bancos de madeira, todos ouviam atentos. Ele falava com firmeza, mas sem arrogância. Nós temos valor. Não é só o que produzimos, é o que representamos. Eles não estão aqui por acaso. Viram nossa força e agora querem tirar proveito dela. Precisamos estar preparados para o que vier. A professora tomou a palavra em seguida. Disse que a mobilização cultural era a chave. Quanto mais a história da vila se espalhasse, mais difícil seria apagá-la. Foi aí que surgiu a ideia do segundo festival. Menor, sim, mas focado em oficinas culturais, rodas de conversa, apresentações temáticas. Um evento de afirmação, para reforçar os vínculos e manter viva a chama do primeiro. A doceira ficou encarregada da cozinha comunitária. O caminhoneiro, da estrutura e transporte. Léo, da programação sonora. E os universitários montaram um pequeno centro de documentação no salão da igreja, onde catalogaram objetos antigos, áudios, manuscritos e fotos cedidas pelas famílias. No meio dessa movimentação, chegou à vila uma senhora idosa, com cabelos brancos trançados e roupas simples, porém impecáveis. Chamava atenção pela postura e pelo olhar atento. Disse que era antropóloga aposentada, viera de longe, movida pelas notícias do festival e pela repercussão do documentário. Seu interesse era genuíno. Queria estudar a vila como caso de resistência cultural. Foi recebida com cautela, mas aos poucos ganhou a confiança de todos, principalmente da doceira, com quem trocou longas conversas à sombra da mangueira, enquanto preparavam os doces para o novo evento. A antropóloga escreveu um artigo sobre a vila e o publicou em um jornal acadêmico. O texto viralizou nas redes sociais e foi compartilhado por artistas, educadores e ativistas. A vila virou referência. O processo de tombamento cultural começou a tramitar formalmente. E foi nesse contexto que outra reviravolta aconteceu. 2 dos moradores mais antigos da vila, um casal de irmãos que vivia recluso numa casa de madeira nos limites do povoado, apresentaram um documento antigo, uma escritura registrada em cartório datada de mais de 70 anos, que comprovava a posse legítima de parte do terreno onde hoje aconteciam os festivais. A descoberta foi recebida com euforia. O documento mudava o jogo. Agora havia base legal para contestar o processo de desapropriação. O advogado voluntário revisou tudo, confirmou a autenticidade e iniciou um novo pedido judicial, alegando a presença de bem cultural em área com titularidade reconhecida. O caminhoneiro ajudou na organização de uma audiência pública na cidade vizinha. Levou crianças, professores, moradores e até o violeiro com sua velha sanfona. Durante a audiência,
Tocaram, falaram, mostraram vídeos e entregaram cópias dos documentos. O juiz ouviu tudo com atenção. A audiência não teve decisão imediata, mas houve um recado claro. A vila não era mais invisível. No dia seguinte, o caminhoneiro acordou cedo e foi até a barraca da doceira. Ela o esperava com café e bolo de mandioca. Estamos chegando longe, ela disse, com um sorriso que misturava alívio e esperança. Ele se sentou ao lado dela. Observava o movimento calmo da manhã, com crianças indo para a escola e vizinhos varrendo os quintais. Você já pensou em desistir? Ela olhou nos olhos. Pensei, várias vezes. Mas aí vejo o Caramelo correndo com as crianças. Vejo a professora ensinando com paixão. Vejo você consertando as coisas como se já fosse daqui. E lembro que ainda vale a pena. O caminhoneiro ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, falou. Eu cheguei aqui por acaso. Era só uma parada. Mas hoje, acho que não saberia mais seguir sem saber o que vai acontecer com essa vila. Ela sorriu. Um sorriso sincero, que dizia muito mais do que palavras poderiam expressar. Naquela mesma tarde, um caminhão com a logomarca da empresa interessada na compra do terreno parou na entrada da vila. Desta vez, o caminhoneiro não esperou que viessem até o centro. Foi ele quem caminhou até os homens de terno e sapato brilhando no barro da estrada. Tem alguma coisa errada com a sinalização? Estamos aqui para conversar. Um deles disse. Já conversaram. Já tentaram comprar. Já tentaram convencer. O que vocês não entenderam é que isso aqui não está à venda. O homem respirou fundo. Tentou manter a calma. Você acha mesmo que vai impedir o progresso? Progresso é dar valor ao que já existe. É construir sem destruir. O que vocês propõem é lucro, não progresso. As palavras foram ditas com firmeza, mas sem agressividade. O homem não respondeu. Apenas entrou no caminhão e foi embora. Na vila, a cena foi comemorada como uma pequena vitória. Mas todos sabiam que a luta ainda não tinha acabado. A segunda edição do festival aconteceu sob uma lua cheia idêntica àquela que iluminou a reunião semanas antes. Foi menor, mas mais profunda. Em vez de grandes apresentações, houve rodas de conversa, debates, leitura de poesias e partilha de histórias antigas. A doceira fez uma oficina ensinando os jovens a preparar o doce de caju com casca, tradição que quase se perderá. O caminhoneiro montou uma exposição com fotos dos bastidores do primeiro festival, mostrando o esforço de cada morador. Durante a última roda da noite, todos se sentaram ao redor da fogueira. A professora pediu que cada um dissesse uma palavra que representava o momento vivido. Resistência, disse o violeiro. Coragem, disse a doceira. Esperança, disse Léo. Pertencimento, disse a antropóloga. O caminhoneiro demorou um pouco, depois respondeu. Raízes. O Caramelo latiu baixinho, como se aprovasse. Naquela noite, o caminhoneiro caminhou até o topo da colina atrás da vila. Sentou-se na beirada da estrada e olhou para o horizonte. Ali, sentiu algo raro. Sentiu que finalmente havia encontrado o lugar onde podia parar. Não porque o caminho tinha acabado, mas porque tinha se tornado parte de um caminho maior, feito de histórias, de lutas e de afetos. O vento soprava de novo, mas agora, em vez de empurrar para longe, parecia convidar para ficar. A manhã seguinte trouxe um silêncio diferente para a vila, como se todos esperassem um sinal para continuar a luta. O caminhoneiro acordou cedo, a luz suave do sol entrando pela janela simples do quarto onde dormia. Caramelo já estava à sua espera, abanando o rabo, rosnando baixinho como se também sentisse a importância daquele dia. Ao sair para o pátio da escola, encontrou a professora organizando materiais para as próximas aulas e os universitários preparando equipamentos para uma reunião com moradores. A sensação era de um lugar que respirava esperança, mas não ignorava os desafios que vinham pela frente. O caminhoneiro sabia que o processo judicial estava longe de um desfecho final. As investidas das empresas eram cada vez mais persistentes, embora a resistência tivesse ganhado força e visibilidade. Ele sentia que, para vencer, precisaria ir além do que já havia feito até então. Reuniu a comunidade em uma assembleia. O salão da igreja ficou lotado, com crianças, jovens, adultos e idosos sentados lado a lado. O advogado voluntário explicou os próximos passos legais e alertou para a necessidade de documentação detalhada e depoimentos consistentes.
Mas foi o caminhoneiro quem levantou a voz com mais determinação. Precisamos mostrar que essa vila é viva, que aqui tem gente que cuida da terra, que ensina, que aprende, que cria. A justiça pode ser fria, mas não pode ignorar quem somos de verdade. A doceira concordou, acrescentando: e precisamos fazer isso com orgulho, não só para ganhar um processo, mas para garantir que nossas tradições nunca se percam. No dia seguinte, começaram a planejar uma série de atividades culturais e educativas que envolvessem todas as idades. Oficinas de artesanato, rodas de conversa sobre história local, aulas de música tradicional e até pequenos concursos de receitas com ingredientes regionais. Tudo isso com o objetivo de fortalecer o sentimento de pertencimento e criar provas sólidas de que a vila era um patrimônio vivo. Entre os preparativos, o caminhoneiro enfrentou 2 grandes obstáculos. O primeiro foi a falta de recursos para comprar materiais. Se pagar algumas despesas básicas. Embora muita gente oferecesse ajuda voluntária, certas coisas exigiam dinheiro. O segundo obstáculo veio de dentro. Apesar da maioria estar unida, algumas pessoas começavam a duvidar do sucesso da luta, com medo das ameaças da possível perda de seus lares. Em uma conversa franca com a professora, o caminhoneiro revelou seu conflito interno. Eu queria seguir minha vida na estrada, sabe? Carregar carga, visitar lugares diferentes. Mas aqui, essa vila, ela me mudou, me fez pensar no que realmente importa. Só que às vezes eu sinto que não sou suficiente para isso tudo. A professora sorriu com ternura. Você é mais forte do que imagina. Às vezes, a força vem de onde menos esperamos. Você já fez mais do que poderia sozinho. A vila precisa de você porque você acredita nela. As palavras dela ficaram marcadas na mente do caminhoneiro. Ele sentiu que precisava mostrar essa força para todos. Assim, durante os próximos meses, a vila se transformou em um polo de cultura e resistência. O Festival de Primavera foi o ápice desse movimento, com apresentações de dança, música, teatro e exposições de fotografias e objetos antigos. Léo, na rádio comunitária, transmitia ao vivo cada momento, levando mensagem para além dos limites físicos da vila. A doceira e suas aprendizes serviam quitutes que encantavam o paladar e o coração. O caminhoneiro coordenava o transporte e a logística, trabalhando até o sol se pôr. Entre as apresentações, uma roda de conversa emocionou a todos. O casal de irmãos que havia encontrado a escritura antiga compartilhou suas memórias de infância, de lutas e alegrias vividas na vila. A antropóloga falou sobre a importância de manter viva a cultura popular, enquanto o violeiro encantava com sua sanfona. Mas o maior impacto veio de uma carta recebida naquela tarde. Era de um ex-morador da vila que agora morava na cidade grande. Ele se dizia emocionado com o movimento e oferecia ajuda financeira para a campanha. Essa surpresa trouxe um alívio momentâneo, mas também mostrou que a vila não estava sozinha. Muitas pessoas, mesmo distantes, carregavam em si o amor por aquele lugar. No entanto, os desafios não cessaram. No início do verão, um temporal forte atingiu a região, causando alagamentos e danos nas estradas de acesso. O caminhoneiro, junto com um grupo de voluntários, trabalhou incansavelmente para limpar os caminhos e garantir a circulação dos veículos essenciais. O caramelo, sempre presente, parecia compreender a urgência, correndo entre as pessoas trazendo conforto nos momentos de tensão. Outro obstáculo surgiu quando alguns moradores começaram a receber propostas de emprego nas cidades vizinhas. A oferta era tentadora, principalmente para os jovens que desejavam construir um futuro diferente. Isso trouxe um dilema para a vila. Como manter a juventude engajada e ao mesmo tempo respeitar seus sonhos? O caminhoneiro participou de debates e reuniões para pensar em alternativas. Uma delas foi a criação de uma cooperativa de produção local, que pudesse gerar renda e preservar as tradições ao mesmo tempo. Foi um processo lento, cheio de dificuldades, mas que trouxe esperança. A professora organizou aulas de empreendedorismo e o grupo de universitário ajudou a elaborar um plano de negócios. Enquanto isso, o processo judicial avançava. A audiência final estava marcada para o final do ano e a vila preparava um grande ato de apoio para mostrar sua força. Nos momentos de descanso, o caminhoneiro compartilhava suas dúvidas e medos com a doceira e a professora. Eles o apoiavam,
lembrando que não era preciso carregar tudo sozinho. A cada vitória, por menor que fosse, vinha um sacrifício. Dias sem descanso, noites mal dormidas, momentos de solidão. Mas também vinha a certeza de que estavam fazendo certo. Uma das noites mais memoráveis foi quando a vila inteira se reuniu na praça para celebrar o aniversário do caminhoneiro, que já não era mais apenas um visitante, mas um membro da comunidade. Em volta da fogueira, histórias foram contadas, canções cantadas e risos compartilhados. O caramelo dormia tranquilo aos pés do seu dono, testemunha silenciosa daquilo tudo. O inverno estava chegando e com ele uma nova fase da luta. O caminhoneiro sabia que os próximos meses seriam decisivos, mas sentia-se fortalecido pela presença das pessoas que agora chamava de família. O ar estava mais frio, mas dentro de cada coração ardia a chama da esperança e da resistência. O inverno chegou à vila trazendo uma brisa cortante que fazia o vapor do café subir rapidamente das canecas nas mãos dos moradores. As manhãs ficavam claras e frias, e o sol, embora brilhante, não conseguia aquecer completamente o chão encharcado pelo orvalho. Era o tempo de recolhimento, reflexão e preparação para o que estava por vir. O caminhoneiro sentia o peso das últimas semanas no corpo, mas seu espírito permanecia firme. A audiência final do processo estava próxima, marcada para o fim do mês seguinte, e ele sabia que aquela era a prova de fogo para a vila. Tudo pelo que haviam lutado poderia ser decidido ali, diante dos juízes, advogados e representantes. Enquanto ajudava a estocar lenha para os fogões e verificar os veículos que ainda seriam usados para transporte e apoio durante a audiência, ele recebeu uma visita inesperada. O homem que liderava a equipe dos investidores apareceu na vila, sozinho, sem seguranças ou assessores. Vestia roupa simples, algo muito diferente da imagem que o caminhoneiro havia criado dele nos últimos meses. Ele explicou que vinha para conversar, sem pressão ou propostas comerciais, apenas para entender a força daquele povo. Foi uma conversa longa, marcada por silêncios e trocas sinceras. O homem confessou que, apesar das intenções iniciais da empresa, não podia ignorar a conexão que os moradores tinham com aquela terra. O caminhoneiro escutou atento, mas não cedeu. Deixou claro que a vila não queria confrontos, apenas respeito e espaço para existir. A visita inesperada mexeu com o grupo. Alguns viram ali uma oportunidade para o diálogo, outros suspeitavam de uma armadilha. Mas foi um momento importante para perceberem que a luta não era apenas contra um inimigo frio, mas contra uma mentalidade que precisava ser mudada. Enquanto isso, a vila seguia seu ritmo. As aulas continuavam com a professora que não perdia o entusiasmo, mesmo diante do frio e das dificuldades. Léo, na rádio, criava programas especiais contando histórias da resistência, entrevistando moradores antigos e jovens que participavam das oficinas culturais. O caminhoneiro acompanhava tudo, sabendo que aquela união era o que realmente sustentava a vila. A chegada do inverno trouxe ainda outro desafio. As estradas ficaram mais difíceis, especialmente após uma forte chuva que alagou os acessos e dificultou o trânsito dos veículos. Muitas vezes, ele teve que usar sua experiência na estrada para encontrar rotas alternativas e se garantir que suprimentos essenciais chegassem até ali. Foi durante um desses trajetos que Caramelo teve um problema inesperado. Uma noite, enquanto voltavam da cidade vizinha com medicamentos e alimentos, o cachorro se machucou numa queda em um terreno escorregadio. O caminhoneiro, preocupado, improvisou um curativo e passou a cuidar do amigo com ainda mais dedicação. Esse episódio, que poderia ter sido apenas um contratempo, acabou criando um laço ainda mais forte entre eles. Caramelo, que sempre foi uma presença alegre e energética, passou a seguir o caminhoneiro com mais intensidade, como se soubesse da importância daquele momento. Na vila, os moradores se mobilizaram para organizar o apoio à audiência. Cartazes foram produzidos, depoimentos coletados, ensaios para apresentações culturais realizados. O caminhoneiro passou horas revisando documentos e ajudando a preparar as falas, consciente de que cada detalhe podia fazer a diferença. Uma noite, reunidos ao redor da fogueira, o grupo conversava sobre os sacrifícios feitos até ali. Muitos confessaram o cansaço, a saudade dos familiares longe, a incerteza do futuro. O caminhoneiro, que sempre fora um homem de poucas palavras, abriu seu coração. Nunca pensei que encontraria um lar assim na estrada. Mas essa vila
Essas pessoas, elas me ensinaram que lutar não é só resistir. É acreditar que o impossível pode virar realidade. As palavras ecoaram no silêncio da noite, acompanhadas apenas pelo crepitar da lenha e pelo latido tranquilo de Caramelo. Finalmente, o dia da audiência chegou. A vila inteira se preparou para a viagem à cidade, onde seria realizado o julgamento. O caminhoneiro organizou os veículos, ajudou os mais velhos a se acomodarem e fez questão de levar Caramelo junto. No salão do tribunal, as pessoas olharam com curiosidade para aquele grupo de camponeses, artistas, professores e o caminhoneiro de roupas simples, mas olhar firme. O juiz, atento, ouviu cada argumento com paciência. Os depoimentos dos moradores foram emocionantes. Relataram suas histórias de vida, o valor da cultura local, a importância da terra para o sustento e identidade. A doceira falou sobre a preservação das receitas antigas, o violeiro tocou uma música que emocionou a todos, a professora defendeu a educação comunitária e o caminhoneiro fechou com uma fala sincera sobre a transformação pessoal que viverá ali. Durante o processo, surgiram momentos de tensão, com o advogado da empresa tentando desacreditar depoimentos e questionar documentos. Mas a comunidade, unida e preparada, respondeu com firmeza e dignidade. Após horas de debates, o juiz adiou a decisão para analisar melhor os documentos e ouvir especialistas. A expectativa era alta, mas o sentimento predominante era de vitória por terem conseguido mostrar sua verdade. Na volta para a vila, o caminhoneiro sentiu o peso do cansaço, mas também a alegria de quem sabia que havia dado o melhor de si. A luta não havia acabado, mas ali, naquele momento, ele percebeu que a vila já tinha conquistado muito. Não apenas um terreno ou um título, mas a reafirmação da sua identidade e a certeza de que, juntos, poderiam enfrentar qualquer desafio. Durante os dias seguintes, a vila retomou sua rotina com renovado ânimo. A primavera se aproximava, trazendo flores e um clima mais ameno. O caminhoneiro, a professora e a doceira planejavam novas atividades para fortalecer ainda mais os laços. Caramelo recuperava suas forças, sempre correndo ao redor, uma sombra fiel e animada. No entanto, uma última surpresa ainda estava por vir. Uma carta oficial chegou, informando a decisão judicial. O documento reconhecia a importância cultural da vila e suspendia temporariamente qualquer ação que pudesse prejudicar seus moradores. A notícia foi recebida com lágrimas, abraços e sorrisos que iluminavam os rostos cansados. O caminhoneiro sentiu uma emoção profunda. Olhou para Caramelo, para a doceira, para a professora, para cada rosto ali presente e soube que aquele era um novo começo. As dificuldades não tinham desaparecido, mas a esperança era mais forte do que nunca. Naquele instante, entre os sons da natureza e o calor das pessoas, o caminhoneiro entendeu que havia começado como uma simples parada se transformará em uma jornada de vida, cheia de aprendizados, desafios e amor, e que dali para frente nada seria igual. Os primeiros raios de sol da manhã acariciavam a vila com uma luz dourada que parecia prometer dias melhores. O ar fresco da primavera entrava pelas janelas, misturando-se ao aroma doce das flores recém-desabrochadas e ao perfume inconfundível do café fresco na cozinha da casa do caminhoneiro. Era um novo ciclo, uma nova esperança, uma chance de recomeçar, e ele sentia isso em cada fibra do seu corpo. Depois de tantos meses de luta, sacrifícios e desafios, a notícia da decisão judicial ainda reverberava em sua mente como um cântico de vitória e alívio. A vila estava finalmente protegida, seu futuro mais seguro. Mas mais do que isso, ela havia se tornado uma comunidade ainda mais forte, unida pela história, pela cultura e pelo amor mútuo. Naquela manhã, o caminhoneiro acordou mais cedo do que de costume. Caramelo, fiel companheiro, já o esperava, ansioso por uma caminhada pelos campos que agora podiam respirar aliviados. Enquanto caminhavam pelas trilhas que serpenteavam a vila, ele observava as mudanças no cenário. As árvores com folhas novas, os jardins floridos, o brilho da terra molhada pela chuva recente. Tudo parecia pulsar vida e renovação. O caminhoneiro sabia que o processo judicial tinha sido um momento decisivo, mas o verdadeiro triunfo estava no que havia acontecido além do tribunal. Despertar da comunidade para sua própria força e identidade. A vila não era apenas um pedaço de terra, era o coração pulsante de uma história que precisava ser preservada.
De volta à vila, as ruas começavam a se encher de vida. Crianças corriam em direção à escola onde a professora já esperava, preparando uma atividade especial sobre as tradições locais. A doceira, animada, finalizava os preparativos para uma festa de agradecimento que seria realizada naquela tarde, e os universitários ajudavam a montar exposições que mostravam a cultura e a história da região para os visitantes. O caminhoneiro se juntou a eles, sentindo a energia coletiva que preenchia o ar. As dificuldades enfrentadas não haviam diminuído, mas a sensação era que agora estavam todos juntos, prontos para construir algo maior e melhor. O dia passou entre risos, trabalho e histórias contadas à sombra das árvores. O festival que haviam planejado meses atrás, originalmente pensado para celebrar a cultura, ganhou um significado ainda maior. Era uma celebração da vida, da resistência e do amor por aquele pedaço de chão. No meio da festa, o caminhoneiro percebeu algo que tocou profundamente. Pessoas de todas as idades e origens se misturavam, compartilhando experiências e sonhos. Jovens que pensavam em partir para a cidade agora falavam sobre o desejo de ficar e contribuir. Moradores antigos recordavam os tempos passados com nostalgia e orgulho. A professora, ao lado da doceira, explicava para as crianças o valor das raízes culturais que os uniam. O caminhoneiro sentiu uma emoção forte ao ver Caramelo correndo alegre entre as pessoas, latindo como se comemorasse também. Era mais do que um cachorro. Era o símbolo da resistência, da fidelidade e da esperança. Ao cair da tarde, uma roda se formou ao redor da fogueira, que agora iluminava os rostos satisfeitos e emocionados. O violeiro dedilhava sua sanfona, entoando melodias que pareciam contar a própria história da vila, cheia de alegrias, desafios e superações. O caminhoneiro sentou-se ao lado da doceira e da professora, sentindo o calor da fogueira e o calor humano que só a verdadeira comunidade oferece. Ele então falou, sua voz carregada de sinceridade e gratidão. Essa luta nos ensinou muito, não só sobre justiça, mas sobre o que realmente importa. Vocês me mostraram que um lar não é só um lugar no mapa, mas um espaço no coração, e que juntos somos capazes de transformar o impossível em realidade. A doceira sorriu, enxugando uma lágrima, e respondeu, você veio para cá buscando descanso, mas encontrou uma família. E essa família agora é sua. A professora acrescentou, o futuro é nosso para construir, com respeito, amor e união. Naquela noite, sob o céu estrelado que parecia abençoar a vila, o caminhoneiro sentiu uma paz profunda. A estrada ainda o chamava, mas ele sabia que ali havia encontrado algo que nem o vento das estradas podia levar embora. As semanas seguintes foram de construção, planejamento e celebração. A cooperativa criada pelos moradores começou a funcionar, dando uma nova fonte de renda que valorizava as tradições locais. O projeto da escola ganhou reconhecimento e apoio para se expandir, garantindo educação e cultura para as futuras gerações. O caminhoneiro continuou suas viagens, mas agora com a certeza de que sua vida estava dividida entre a estrada e aquela vila que tanto amava. Caramelo, sempre ao seu lado, tornará-se não só um amigo, mas um símbolo vivo do vínculo que haviam construído. Em um fim de tarde, enquanto o sol se punha e tingia o céu de tons quentes, o caminhoneiro caminhava pela praça principal da vila. Ele parou diante do velho coreto, agora revitalizado, onde tantas vezes haviam se reunido para discutir o futuro. Respirou fundo o ar perfumado, sentindo a textura da madeira nas mãos e ouvindo os sons da natureza ao redor. A vila, que antes parecia um ponto perdido na imensidão do país, agora era um farol de esperança, cultura e luta pacífica. E ele fazia parte daquela história, um homem que jamais imaginou que seu caminho levaria até ali. O tempo passou e o que parecia um simples desvio se transformou na maior viagem da sua vida. Ele não era mais apenas um caminhoneiro. Era um guardião daquela terra e de sua gente. Quando olhou para Caramelo, que se deitou ao seu lado, soube que o que importava não era só onde estava, mas quem estava com ele e o que construíam juntos. A estrada seguia ali, longa e aberta, mas o seu verdadeiro caminho era aquele, na vila que se recusou a desaparecer. E assim, entre conquistas e sacrifícios, lágrimas e sorrisos, nasceu uma história de coragem, amor e esperança que jamais seria esquecida. Fim. Chegou até aqui? Então comenta coragem. Deixa aquele joinha. Compartilha com alguém que vai curtir também. E claro, se inscreve para não perder as próximas histórias incríveis que vêm por aí.